Fala, galerinha, bem-vindos a mais um Metacast. Tudo bem com vocês? Jorge Toniolo aqui. E antes de qualquer coisa, vamos deixar os agradecimentos padrão ao estúdio, ao Aqua Livre pelo patrocínio. Você lembra que eu contei pra vocês que agora vai dar mais ou menos há um mês e meio atrás que eu fui pra Dubai, a gente foi lá por causa da Soul Prime, que vocês já assistiram aqui, num evento chamado GITEX, na North Star, enfim, fomos lá expor, foi uma experiência super legal. E eu trouxe pra vocês uma pessoa que eu conheci lá, a gente não se conhecia, apesar de os contatos em comum, né, Nelly? E, bom, eu não vou... Eu falei, tinha uma época aqui que eu decorava um pouco da bio das pessoas pra poder falar, mas eu achava que ficava tão travado, e eu odeio decorar as coisas. Então eu já vou cortar o band-aid logo de cara. Primeiro, muito, muito obrigado por ter vindo. A agenda é foda. Você me contando ainda agora dos programas, mas enfim. Eu trouxe um profissional que eu nunca... A área dela, especificamente, acho que eu nunca trouxe ninguém aqui. Mais de 150 episódios, acho que nunca foi ninguém da tua área. Então acho que vai ser diferente pro pessoal que tá assistindo. Se você chegou agora, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Até porque... ativa o sininho, tá? Porque como a gente ficou muito tempo sem gravar, provavelmente não, né? O YouTube derruba completamente. Então agora que tá voltando, ativa o sininho porque vai aparecer pra vocês que toda terça e quinta-feira às 8 horas da noite tem capítulo novo, beleza? E é isso, manda as perguntas aqui no chat, manda depois nos comentários qualquer coisa, eu mando direto pra Nelly, beleza? E se estiver interessado, contrata ela que a mulher é foda. Mas vamos lá. Acabou essa introdução de 2 minutos já. 2 minutos. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada a você, Jorge, pelo convite de falar com o seu público, falar com o público B2B, o público de empresa que faz a empresa crescer. A turma que move a economia desse país, para falar a verdade. Empreendedor, né? Também. Empreendedor, pessoal... e todo mundo que está aí na ativa. Obrigada pelo convite. E a gente realmente, apesar dos contatos em comum, não nos conhecemos na GITEX. E eu fui para lá como embaixadora de experiência do cliente de uma das startups que foi convidada para participar do evento. Com qual que você estava? Com a S-Over, que é Falei a startup da Wafa. Ah, tá. A S-Over, beleza. que é a startup Nossa, eu da nunca Wafa. perguntei para ela. Eu já convidei ela, inclusive. Web, mas... né? A Sinalize Web é a consultoria de marketing dela e ela criou essa startup que faz a automação de todo o processo de SEO, que é a S-Over. E foi a startup que foi junto com o Pitch, o pessoal do Pitch de São José dos Campos, do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Que, inclusive, vocês já viram a entrevista com o Leandro aqui. Já deve ter passado aqui, porque eu gravei semana passada, né? Então, vocês já vão ter visto. Foi bem legal o bate-papo com ele, cara. O Leandro é muito foda, né? Aliás, o pessoal que a gente que tava lá... De maneira geral, 80% das pessoas que estavam lá, que a gente conversou bastante tempo, era gente muito foda. Muito foda. E para mim foi um super aprendizado, Jorge, porque eu sempre estou nos eventos como a minha empresa que presta serviços de consultoria, de treinamento em experiência do cliente. Eu nunca estive com esse papel, esse chapeuzinho de estou para apresentar uma empresa para investidor. Fazer um pitch, né? E eu brinquei, porque eu fui me preparar. Então, o que eu fui fazer? Assistir Shark Tank. Eu fui assistir, e para mim foi um super aprendizado. E conhecer, assim, a quantidade de gente que tem ideia interessante. Aquele evento foi muito interessante. E um filtro muito bom, né? Porque... Eu não sei se vocês assistiram os outros, mas basicamente a gente vai pela Apex, né? A Apex é uma empresa governamental brasileira, cujo único objetivo é ajudar brasileiros a expandir seus negócios para o exterior, principalmente startups. Então parece, o Fabiano tá me contando, mais de 2.000 empresas se cadastraram, né, para poder conseguir 30 e poucas só foram para lá, né? E assim, super restrito, super... Então, assim, tinha que ser gente boa, esse é o ponto, né? Tinha que ser gente boa. Eu não falo por mim, não, eu falo pelo Fabiano mesmo, porque olha... E boa parte delas, algumas, não sei quantas, a S-Over foi uma delas, que foram para semifinais dos pitches, né? Dos concursos de pitches. Algumas chegaram na final também. Então, super orgulho pra gente. O empreendedor brasileiro, né, tem muito potencial. Não, bom, tem mais uma coisa interessante, né? Que a gente fala startup de maneira geral, mas startups ou não, porque pode ser uma empresa, independentemente de ser uma startup ou não, que estava lá, já não estavam mais no estágio inicial de ação. Então já estavam faturando, tal, independentemente aí do faturamento ou da área, né? E eu acho isso interessante, primeiro que você separa um pouquinho do joio do trigo, né? Então, de fato, quem chegou lá já está num momento um pouco diferente. Mas ainda assim, independentemente... É interessante ver como você fala, muita gente foda lá. É interessante ver como
o ambiente inóspito que é o nosso país, para o cara ter conseguido já chegar no momento que chegou. Falo por todos vocês, porque eu não sei o faturamento da maior parte das empresas que estavam lá. Tinha umas que já faturavam 300, 400 pau mês, outras que estão outros patamares aí, mas o ponto quem chegou lá já nasceu num ambiente totalmente feito para dar errado. Então, fraca aquela pessoa não é, fraco aquele CEO, aquele founder não é, né? Já começa daí. E o segundo ponto pessoas que parece que fizeram aquela vida inteira, né? Assim, em termos de tem uma facilidade para poder conversar, poder trazer numa língua diferente, porque não é só falar inglês, é falar inglês com gente que não sabe falar inglês, porque o indiano, pelo amor de Deus. Exatamente. Não dá para entender uma palavra. Alguns indianos ali foram desafiadores. Viu? Não, vocês foi bem te mostrou. A gente pegava os áudios gravados do pessoal, ele mandou pra professora de inglês dele, o professor não entendia o que o cara tava falando. Então, eu falei com uma turma eu acho que eles eram de Taiwan, se não me engano, assim, e eu falei, gente, você se sentiu incompetente. Você fala assim, eu não aprendi, será que eu não aprendi o inglês? Será que meu inglês tá tão ruim assim? Eu Fabiana falando, eu fui a vida inteira pra China e o inglês do chinês é horrível, mas eu nunca tinha visto um negócio assim, não. Mas realmente o do indiano é triste. Como eu vim de uma parte de tecnologia, aliás, nem contei, né? Nem contei o detalhe do meu background, já falo um pouquinho dele aqui, mas como eu já vim de uma parte de tecnologia e fiz uma parte da minha carreira, muita reunião com empresas de tecnologia e falei com muito indiano, então, para mim, não era novidade aquele tipo de sotaque, mas é sempre desafiador, Não, e a população, em termos de país que não é... Na verdade, o próprio Emirate é só 10% da população, né? Sim. Então, eles são a segunda maior. Então, a cada 10 pessoas, 8 são indianos / paquistanês, Bangladesh e tal. Então, assim, você só encontra com eles lá o tempo inteiro. O que te faz pensar que o pessoal de atendimento telefônico da Índia fala muito bem inglês, porque se aquilo é o padrão, o pessoal de atendimento realmente deve ser muito bom, Eles devem ser muito bons. E hoje a gente tem boa parte dos grandes call centers do mundo com sedes grandes, né, baseados na Índia, e alguns falando português que você sabe que não são nativos, mas você sabe que falam até bem. Eu tive a oportunidade de provavelmente falar com uns deles, porque eu sei acionar o seguro-saúde na viagem, e falei provavelmente com alguns deles. E falando um pouquinho da minha história, da onde eu vim e por que essa coisa de cuidar do cliente, focar em trabalhar com a experiência do cliente, entrou na minha carreira. Eu comecei no call center. Comecei na famosa PA lá em 1900 e bolinhas para pagar a faculdade, na vida como ela é e como todo mundo busca. Naquela época, a call center era uma das grandes opções para você trabalhar. Acho que hoje ainda é, né? Trabalhar. Só que naquela época, para você ter uma ideia, meu salário, eu pagava a minha faculdade e ainda sobrava um dinheirinho. Então, ganhava-se bem. Ganhei muito bem no call center, entrei e por lá fiquei por 27 anos, né, entre fusões, cisões e aquisições, fiquei na mesma empresa, no mesmo emprego por 27 anos, mas em diversas atividades, todas elas sempre relacionadas à esteira de atendimento ao cliente. Então, durante esse processo me formei, sou advogada de formação, sou especialista em direito empresarial, direito do consumidor também, porque sempre foi a minha paixão. É bem ligadinho, né? As duas coisas são bem... É super ligado e eu uso muito, nunca advoguei, mas uso muito os fundamentos do direito como a base preventiva para você construir processos e jornadas de atendimento com o consumidor. E depois de 27 anos nessa jornada financeira, bancária, né, entre elas desde operação até a última passada pela área de segurança corporativa, cuidava de prevenção à fraude. Nossa senhora. Prevenção à fraude de cartão de crédito no maior banco da América Latina. Então, você imagina que desafiador que não era. Cansei e eu sempre tive essa paixão por ensinar pessoas, né, por desenvolver pessoas. Fazia isso muito nas minhas atividades no banco. E resolvi fazer isso para fora, né? Um dia o bichinho de olhar para fora pica, você fala, meu Deus, existe uma bolha. Acho que a pandemia deu uma acelerada nisso tudo, porque eu fui levada... Foi o catalisador, né? Foi o catalisador, como muitas pessoas, eu fui levada a buscar conteúdos diferentes durante a pandemia. Não que o meu trabalho reduzisse, pelo contrário, ele aumentou muito na pandemia, mas eu fui buscar outras alternativas de conteúdo e caí... Acho que por conta do destino nesse mundo do marketing digital, do empreendedorismo. E aí eu falei, gente, tem um mundão de gente lá fora, um mundão de empresas, de empreendedores, de startups que precisam conhecer sobre atender bem o cliente. E eu tenho muito para ensinar. Eu acho que a base... Isso aqui é achismo meu, né? Vamos lá. É opinião só.
a base de tudo que você me falou até agora, lá fora, que a gente é comunicação. Comunicação. Então, vamos lá. Podemos estar falando de Pessoas. comunicação empresarial, fora, networking, dentro, enfim. Dentro e fora. E não é à toa que eu tava falando da comunicação do indiano. Era justamente por causa isso. disso. Falei, meu, Exatamente. eles estão indo num evento que é o maior evento de tecnologia do mundo, que eu achei que eu nunca fosse ter oportunidade de ir, não fosse o Fabiano me convidar, até pelo valor de tudo também, a dificuldade de se estar numa posição daquela, não é só o ir, né? Estar exposto a, pô, sheik, secretário, ministro, foi muito foda, né? Cônsul, enfim. E o ponto é, o outro lado que tava lá, porque tinha muito indiano também visitando, né? E também investindo e tal. Esses caras precisam se comunicar acima de tudo. Você tá lá querendo vender o seu serviço, o teu produto, você precisa se comunicar bem. Você tá indo nos stands para poder tentar se vender de maneira geral, ou investir, ou receber um investimento. Cara, é inconcebível para mim que esses caras não façam um menor esforço para poder se comunicar. Né? Pode não ser exatamente customer experience, mas de maneira geral, se você quer que aquele cara seja o seu customer no final das contas, o mínimo que você, que não é chão de fábrica, esse cara é o CEO da empresa. É o CMO da empresa que tá lá falando contigo. Seja incapaz de se comunicar. E aí, quando você fala que não entendeu, ou fala, tá muito alto, alguma coisa assim, o cara fala a mesma coisa que ele falou do mesmo jeito, no mesmo volume. Tipo, aquele rivoto mal feito pra caramba, né? Você sabe que esse é um dos principais problemas que a gente tem numa boa comunicação, numa comunicação eficaz. Que é você não se adequar à linguagem do seu interlocutor. E ao momento, ao espaço, ao tudo, né? Tudo aquilo que tava acontecendo. Você falar baixo num evento que de, sei lá, com 1 milhão de pessoas, se juntasse aqueles dois, tudo, né? Você falar baixo, não fazer o mínimo para se vender ali, dado que esse é o seu objetivo, né? E para ser entendido, tá fadado ao fracasso. Teve gente lá que a gente saiu de lá sem saber o que ele fazia. Tipo, olhar pro Fabiano e falar, meu inglês é muito bom. Sim, coisa à parte, meu inglês é muito bom. E o Fabiano, a comunicação dele é muito boa e a compreensão dele é perfeita. Eu tô me sentindo acolhida, porque eu tive a mesma sensação e achei que o problema era comigo. O que esse cara tá falando? Até pra pegar metrô, o cara do negocinho, eu falei, meu, eu tava com a orelha dentro da boca. Mano... Eu voltei e falei, eu preciso fazer um curso de inglês, mas eu tô achando que o problema não era comigo. Não é a gente, não. Não é possível, não é possível. E aí, então, voltando pra tua área, é justamente isso, né? A gente tá falando sobre treinamento dentro da empresa, sobre... coisas que envolvem, né, a comunicação hierárquica ali dos lados, mas da empresa para fora é tão ou mais importante. Se você sempre tem que se vender ou vender algo para alguém. Tudo envolve venda de uma maneira ou de outra, né? Senão não tem troca monetária entre os dois lados. Se você não se esforça nem para fazer com que isso seja verdade, pô. E tem alguns pontos que são fundamentais no processo de comunicação. O primeiro, que é a responsabilidade de garantir o entendimento é de quem comunica, não é de quem escuta. Então, se você está transmitindo a sua mensagem, você tem que garantir que o seu interlocutor tá te entendendo. Então, você precisa adequar a linguagem, né, seja ao linguajar, a forma, para que ele entender o local, entender a posição dele, para que ele compreenda. Então, você tem que fazer esse cheque. O segundo ponto principal da comunicação é que você tem que inseri-la nos contextos. E as pessoas, parece que às vezes elas falam para elas mesmas, né? Elas não falam com o outro, nem para o outro, e falam para dentro. E uma das grandes falhas que a gente percebe aqui, seja ela no relacionamento para fora, com clientes e com parceiros, seja ela no relacionamento interno, né, entre pares, entre áreas, os grandes problemas que acontecem são falta de uma boa comunicação, de um bom processo. E um dos principais processos de uma boa comunicação é a escutativa. É você escutar também o que o outro tem para te dizer. Às vezes a pessoa está falando com você, a tua cabeça já está pensando no que você vai responder depois do que ela já falou e você não presta atenção. É o estar presente verdadeiramente no momento da comunicação para entender o que a pessoa quer te dizer. Tomem Vinvance, pessoal. Porque o meu TDAH tem esse problema. E isso é super complicado para as pessoas que têm realmente o TDAH. É uma coisa que, tipo... Tem que ser treinado o tempo inteiro. Eu mesmo tô brincando aqui com eles, mas é em relação ao inglês especificamente, e é o que eu falei, a falta de rivoto e tal. Mas eu mesmo, apesar de me comunicar bastante, eu tenho falhas graves por causa disso. Eu falo rápido demais. O pessoal vive brincando, tem que botar no 075, né? Eu falo rápido demais, às vezes eu boto palavras que são de mercados específicos sem perceber, e aí quebra um pouco a comunicação também. Então, enfim, todo mundo tem que prestar atenção, e fato, treino, né, Giorgio? A comunicação, assim como muitas das habilidades, a boa parte das habilidades, elas são melhoradas com treino. Com você exercitar e pedir feedback. E talvez também se colocar em situações diferentes, porque, vamos lá, o linguajar do
do pessoal aqui do mercado financeiro, é aquele que eles estão acostumados, né? Se você vive só naquela bolha, você só vai saber se comunicar com aquela bolha. Quando você sai dela, ninguém entende o que você está falando. Mesma coisa no mercado de tecnologia. A quantidade de palavras que vem em inglês naturalmente, ou aquelas brincadeiras do pessoal de São Paulo, né? Porque o meu mindset na call que eu fiz do Meet, entendeu? E é esse tipo de coisa. E você, quando e eu vivi muitos anos na bolha, quando eu saí da bolha, para mim foi um novo aprendizado, como se eu estivesse começando a minha carreira. Olhar para um olhar de empreendedorismo, ao invés de estar num olhar de CLT. E isso passa por você estar disposto a aprender também. E ter humildade, falar, poxa, eu não sou perfeita em tudo. E pedir feedback. As pessoas não pedem feedback. As pessoas não conversam com pessoas. As pessoas não estão verdadeiramente conectadas com as pessoas. Tá todo mundo com a cabeça, sei lá eu aonde. Tá todo mundo com o celular. As conversas são monólogos seriais, é isso. São, e em momentos importantes que você está ou numa reunião importante, ou você está verdadeiramente numa palestra, num evento, as pessoas não estão lá, elas estão no celular, elas estão com a cabeça em outro lugar. Então, exercitar esse estar no momento presente é treino, e a gente precisa se policiar com isso. Às vezes o mundo leva. Ixi, eu faço várias vezes. Quando eu vou ver, eu já tô com eu fui fazer uma coisa, minha cabeça já tá em outro lugar, eu já esqueci. Para que eu... esqueci o que eu estava assistindo, e assistir coisas, prestar atenção em coisas com o celular. O celular, acho que é um grande fator que tira a nossa atenção nesse processo de comunicação. Não, é que tem coisas que parecem são naturais para pessoas que dependem da comunicação ativa para poder trabalhar. A minha é uma delas. Eu tenho que fazer network, eu tenho que ir em evento, outras coisas. Então, para mim, e dado que eu trabalhava, né, com ponte para ajudar com parcerias, se eu não entro no que o cara tá falando, no contexto do que ele tá falando, não tem como eu construir uma coisa junto. Exato. Mesma coisa aqui, não sei se vocês sabem, eu nunca escrevi uma pergunta para fazer. Nunca. Eu sempre faço conforme o que tá sendo falado aqui do outro lado. Eu tenho que me adaptar à conversa do cara. Sim. Falei para você antes, assim, o lado que você quiser ir, eu vou. Não tem nada de novidade, a não ser às vezes quando eu trago um dev aqui, que ele entra muito em linguagem, putz, aí eu não sei por onde eu vou, porque é uma área que eu não entendo nada. Mas, tirando isso, eu normalmente tenho que me inserir no contexto da pessoa para poder fazer as perguntas que façam sentido para rodar a conversa. Até porque é uma conversa, né? A pessoa fala, você gosta de falar? Não, eu gosto de conversar. É diferente. Mas isso é excelente, Jorge. E essa é uma habilidade que nós estávamos conversando. Mas fica natural. Fora, esse é o meu ponto. Tem gente que isso não é o trabalho dela. Então, realmente, tem que ser... Eu tenho que treinar para ficar melhor. Tem gente que tem que treinar para poder sair do zero, que não é comum para ela usar isso no trabalho no dia a dia. É o que a gente estava falando. Para quem não é comum usar isso no trabalho no dia a dia, vai ser. Está sendo. Porque as pessoas hoje que não se comunicam, que são totalmente operacionais ali com seus botões, ou elas vão ficar estagnadas numa atividade, se é que essa atividade vai continuar existindo e não vai ser tomada por uma máquina, porque é o que a gente estava conversando aqui. Tem coisas que a máquina não substitui o homem, e elas estão ligadas ao quê? As emoções, a criatividade, né? A esse olho no olho. Então, as pessoas que não têm naturalmente essas habilidades de comunicação, seja para mostrar para o seu líder os seus potenciais, os seus desejos, a sua vontade de aprender, de fazer diferente. Então, essas pessoas hoje, e eu mentoro algumas delas e vejo muitas delas em alguns grupos que eu participo, são pessoas que têm extrema dificuldade e, em algum momento, perdem a sua empregabilidade porque não conseguem se comunicar, têm um conhecimento monstro, absurdo, que poderia ser muito bem aproveitado pelas empresas, mas ela não consegue colocar para fora, não consegue participar de uma reunião de brainstorm. Nuclear que ficou técnico demais e parou no tempo por algum tipo por causa disso. Aliás, gente, vocês que estão assistindo a gente, eu tenho certeza, e aí eu não tô falando sobre preferência de trabalhar home office ou não, mas eu tenho certeza que já passou pela cabeça de vocês em algum momento, se aquela reunião que eu fiz por Meet tivesse sido presencial, o resultado tivesse sido melhor. Porque, entre outras coisas, né, em lugares diferentes, você não sabe como é que a pessoa, você não consegue ler a pessoa, né, aquela parte do PNL. Exato. Você não sabe se ela tá suando porque tá calor ou se porque ela tá nervosa. Você não sabe se ela tá com o pé tremendo porque ela ficou ansiosa. Você não sabe, você perde esse contato. Então, é mais uma prova de que a comunidade, inclusive não verbal, a comunicação, desculpa, inclusive não verbal, faz uma diferença brutal quando você tá... Então, simplesmente falar, não, a comunicação não é importante porque eu sou um dev. Mentira, cara. Mentira. Se você for péssimo em comunicação até como dev, como é que você vai saber pegar um briefing e trazer aquele briefing para sua realidade, perguntar as coisas importantes de volta e saber explicar o que aquilo significa em termos de tempo de trabalho? Então, assim, eu não consigo pensar em uma... Coveiro não precisa de comunicação. Porque esse outro lado se comunicar até alguém errado. Não tem como... Mas assim, todo o resto precisa se comunicar, né?
Sim, e dentro desse processo de comunicação, quando a gente fala de usar os 5 sentidos, porque os 5 sentidos eles comunicam, a visão ela participa entre 70% e 80% desse processo. A visão, seja ela no seu visual, porque sim, comunica e a gente cria impressões e valores através do visual, nas suas expressões, na sua forma de se portar, isso comunica demais. No ambiente que você está. Então, isso para quem é vendedor, tentativa de criar rapport, né? Você vê a inclinação do corpo, a maneira, tudo isso conta. Para quem é vendedor, isso já é mais fácil. A pessoa já conhece essas técnicas. Para quem não é, precisa estudar sobre isso para se vender. Todos nós somos vendedores. Nós, no ambiente corporativo, somos vendedores do nosso trabalho. Somos vendedores de nós mesmos. E se nós não fizermos essa venda de nós mesmos e dos nossos trabalhos, nós não conseguimos estar aptos para os desafios que as empresas precisam. Então, uma empresa que tem esse desafio todo que a gente enfrenta aqui, de navegar na tecnologia, navegar nos novos comportamentos de consumo das pessoas, para entregar produtos e serviços que sejam bons. Né? Se as pessoas não estiverem adaptadas a falar, a se comunicarem, para estarem dispostas a aprender sobre esse contexto, vão ficar para trás. Eu vou pegar um pouco do gancho do que você falou sobre empregabilidade, né? Uhum. E eu nem tô falando especificamente sobre ser substituído por AI, nem nada disso, mas interessante ouvir você falar que as pessoas que não estão querendo realmente melhorar essa área vão começar a perder os seus empregos conforme for passando. E aí vem a pergunta, do pessoal que procura o seu serviço, seja ele um PJ ou a pessoa física por trás dessa PJ, essa é a maior motivação hoje, você acha? É para melhorar a empregabilidade ou para não ser substituído? Enfim, o que tem motiva mais o pessoal? Não é essa, mas as pessoas querem crescer. Elas querem melhorar. Eu quero Na verdade, as pessoas querem dinheiro. Essa é a verdade, né? Eu quero um cargo melhor, um salário melhor. E muitas delas têm dificuldades com os líderes diretos. Não consigo me comunicar com o meu chefe. Meu chefe não me dá abertura. E é um problema que, às vezes, eu tenho vontade de mentorar o chefe também. Né? Porque eu estou mentorando o colaborador e às vezes pela conversa com ele eu percebo que o problema está também na comunicação com a liderança. As pessoas me procuram porque elas querem evoluir nas suas carreiras, às vezes recebem aqueles feedbacks, não, você está pronto para um próximo passo, e o próximo passo nunca acontece. Por que não acontece? Tem uma frase que é, quem não é visto não é lembrado. As pessoas não sabem dar essa visibilidade. Então, o que eu apoio as pessoas é muito nesse sentido. Como você dá a visibilidade do teu trabalho e como você se conecta e está à disposição do seu líder e da sua empresa para contribuir. Contribuir com coisa nova, com coisa diferente, com melhoria. Porque se você ficar só ali fazendo aquele todo dia e não dá o famoso over-delivery, você não vai se diferenciar, você não vai crescer. E quando tiver que fazer um corte, um layoff, com certeza seu nome está na lista, porque ninguém lembra de você. E não é só o seu líder direto. É o par do seu líder, são as outras áreas. Se você sempre está disposto a ajudar, se você ajuda os seus pares, você contribui, você compartilha as suas boas práticas. Tem gente que tem boas práticas, bate meta e guarda tudo para si. Não quer compartilhar com ninguém. Mesmo que compartilhe a questão, se você não se comunicar bem, como é que você vai ser gestor de pessoas? É impossível. Nem todo mundo quer ser gestor. E tudo bem. Tudo bem. Mas você precisa ser um especialista muito foda para você crescer. Se você é um consultor como eu não preciso ser gestor. Eu fico até imaginando, se eu fosse ter equipe, eu tenho muitos parceiros que trabalham junto comigo, paralelos, né? No máximo eu teria um trainee. Eu não tenho esse sonho de ter 20 pessoas, eu nunca tive. Mas o paralelo do ser um gestor e isso tá voltado para a gestão, voltamos lá para aquele outro assunto. A carreira de especialista mesmo, vai do jeito que ela é hoje, vai morrer. Vai morrer. Você pode não ter que gerir grandes equipes, mas achar que você vai ser só técnico não vai. Muito difícil. E aí vem pro meu segundo ponto. Eu tinha um grande, vamos chamar de um grande especialista aí hoje, mas agora não no mesmo sentido, mas um grande nome dentro do mercado de headhunting, né, que foi o meu primeiro, né, os primeiros 3 anos da minha carreira foi como headhunter, e na época um dos sócios me falou uma coisa, falou, cara, olha a dificuldade que a gente tem. A gente só pega cargo de liderança mesmo, diretoria e C-level. E todos eles reclamam de uma coisa em comum. Como que é, o que no caso hoje seria a minha geração, pessoas entre 28 e 35 ou 36 anos, como que essa geração falta bons gestores. Então você pode até ter um bom coordenador, mas quando você vai para gerente júnior e até o gerente sênior, terrível de gente, terrível.
seja por causa de comunicação, seja por causa da formação que mudou completamente as demandas, mas você tem todo um gap aí gigantesco de posição, independentemente da área, justamente pela falta de bons gestores. Tenho certeza que parte disso tem a ver com comunicação. Tem a ver com comunicação. Não saber liderar. Não saber liderar. E essa posição é uma posição que ela exige em dobro, porque ela exige você é o intermediário entre a alta liderança e entre a sua equipe. Então, você tem que fazer um papel de traduzir quais são as metas, quais são as estratégias da empresa em ações táticas para a sua equipe. Se você não consegue, e tem gente que não sabe português, vamos falar a verdade. Tem gente que não sabe interpretar, tem gente que não... Se você não consegue se comunicar para entender, primeiro... Sujeito e predicado não são coisas... Entender aonde você está, quem é você na fila do pão. Como você contribui para o resultado do negócio? O que é o negócio? Então, você tem que entender, você numa média liderança, você tem que entender sim dos resultados do negócio, tem que entender do faturamento, Claro. tem que entender das metas estratégicas, tem que entender a cabeça do CEO e por que ele pede as coisas. Até porque o gerente é a primeira posição que tem numa empresa que você é responsável pelo seu próprio P&L. Né? Exato. Você tem que olhar para o negócio como um todo. Você tem que entender isso. E tem uma coisa mais traduzir, bizarra, né? aí vem a comunicação. Normalmente, Que você tem que traduzir para a tua equipe, que não tem essa visão. É fato. Eu tenho só mais um comentário em relação a isso. Normalmente, quando você é coordenador, já é esperado que você coordene analistas. Quando você é analista, você pode coordenar um trainee ou gerenciar um trainee ou um estagiário. Então, normalmente, você tem uma ligação direta. O gerente, normalmente não. O gerente ele pode comandar o analista, o coordenador, o especialista e, separadamente, e o estagiário. Ele é líder de líder ou ele é líder de ou da mão de obra que tá mais lá analistas. embaixo, lá que é o Sim. estagiário lá no comecinho. Sim. Enfim, então ele tem várias cadeias de pessoas diferentes, com idades diferentes. Então é por isso que talvez seja a parte mais difícil, né? E ainda tem que reportar pra cima. E esse pra cima pode ser reporte duplo. Você pode reportar pra um gerente sênior e pra um diretor de áreas diferentes. Então é uma loucura. É realmente a posição mais complicada. E eu entendo o porquê desse cara ter falado isso pra mim há tanto tempo atrás. Sim. Realmente, é ali que separa o joio do trigo. É ali que separa... Exato. Né, os homens dos meninos. E muitas empresas acabam colocando nessas posições pessoas com pouca maturidade. Não estou falando de idade, tá? Eu estou falando de maturidade e vivência. Porque eu conheci ali no evento de Dubai pessoas ali com 22, 23 anos com uma experiência gigante porque tá na baia ali desde os seus 15, 16 e já passou por muita coisa, tem maturidade, tem background para lidar. Tem gente que sai da faculdade, tá com 20 e poucos anos, entra num programa de trainee e algumas empresas, né, tem a tendência, o cara saiu do programa de trainee e já coloca ele na gerência. Numa gerência. Acabei de voltar aqui de uma turma de treinamentos de trainees, aliás, muito bem escolhidos, porque ali eu vi a turma com uma maturidade diferente. Mas, enfim, isso é uma aposta. É uma aposta. Dá trabalho e pode dar errado. Então, essas posições de média liderança, elas têm que ser muito estratégicas, com pessoas que consigam, sim, lidar com a questão do etarismo, das pessoas que estão há 20, 30 anos, às vezes, na mesma atividade, com a pessoa que está chegando agora do mercado, que acabou de se formar. Então, você tem que saber lidar. E gente, se você não se comunicar, se você não adequar a sua linguagem a cada um desses seus tipos de público, as suas personas, digamos assim, né? Você não consegue ter bons resultados. Opa, enrosquei aqui. Não consegue bons resultados. É verdade. E assim, né, de novo, você pode ter arquétipos diferentes com pessoas nos mesmos cargos, você pode ter, não só arquétipo, né, de perfil até de trabalho, né, duas pessoas na exatamente a mesma posição que têm metodologias de trabalho completamente diferentes, então acho que não é nem só questão da idade, da experiência, né, e aí eu não tô nem mais falando só da gestão direta, tô falando entre equipes, né, dentro de uma mesma estrutura. Aí essa diversidade é importante. Fato, mas o foda é isso, né, porque quantas vezes você não vê sendo vendido em algumas empresas, principalmente as maiores empresas, que tem a maior diferença aí em termos de diferentes cargos, uma estrutura fechada, uma metodologia única para se fazer algo acontecer. Nossa, aí acabou. Aí acabou. Você ensina alguém que vai ser gestor, que só tem um jeito de fazer as coisas. Meu, aquele cara que tá conseguindo o resultado lá embaixo, que faz de outro jeito, tá sendo de alguma forma desfavorecido, apesar de estar conseguindo, porque faz de outra maneira. Nossa senhora. Sabe o que é isso? Ego. Aí é a Gen Z. Isso é ego dos líderes. Eu passei por algumas mudanças de estrutura. Eu passei por
compra da Credit Card, que foi comprada pelo Itaú. Depois eu passei por fusão do Itaú com o Unibanco. Depois eu passei por 300 mil aquisições, porque o banco saiu comprando tudo quanto era empresa e a gente tinha que receber, incorporar, veio o Citibank, veio um monte. Sempre as coisas só funcionaram quando os egos foram deixados de lado e as melhores práticas foram colocadas, aquilo que funcionava bem. Então, você foi comprado lá do banquinho tal, mas, cara, você tem um método de fazer que faz super sentido. Não sou eu aqui, a mega empresa controladora, que vou manter o meu processo se o seu processo é melhor. Então, sim, vamos incorporar o seu processo que funciona muito bem, extrair o melhor dos processos e o melhor das pessoas, né? E essa é a habilidade dos grandes líderes, né? Ele não pode ter pessoas... Eu penei muito para aprender isso, porque eu tinha uma tendência, quando eu comecei a liderar, de que eu achava que as pessoas tinham que fazer tudo igual a mim. Eu queria um monte... jeito é o jeito certo. Eu queria um monte de Nelis fazendo igual a mim. E não, as pessoas não vão fazer nunca igual a gente. Cada um tem o seu melhor, cada um tem a sua habilidade. Então, pegar as pessoas certas, nas atividades certas, e extrair o melhor de cada uma é a principal habilidade de um grande líder, né? E tem uma coisa, né? Quando você tem operações, que nem você falou de grandes aquisições e tal, porque uma coisa é quando você tem uma fusão. Eu acho que uma fusão mesmo, as coisas são um pouquinho mais bem pensadas. Mas na maior parte das vezes, quando você tem aquisição forçada... Chama de abdução. Aí é aquele negócio, a gente vai ver quais são as sinergias e a gente vai eliminar a duplicidade. Eu odeio essa frase. Sinergia. Porque duplicidade tá partindo do pressuposto que você tem duas pessoas na mesma posição, uma tem que ser mandada embora para não ter dois. Por quê? Não Por quê? necessariamente. Você não pode ter dois diretores de projeto, você tem 25 projetos lá dentro, porque um pega 15, outro pega 10, pô, não é esse. Você não elimina pessoas boas, com bons processos e boas equipes, só porque elas são duplicadas. Achar sinergia tem a ver com pegar sinergia de pessoas também. Exato. Né? Tipo, não é vamos eliminar metade, porque daí a gente tem o dobro de clientes com metade da estrutura. Não é essa a ideia. Não né? É crescer junto. Isso é e olha, e gasta-se rios de dinheiro com consultorias para fazer isso. E depois o RH que se vire para treinar o pessoal. No fim, o RH que tem lá o grande desafio de fazer acontecer, e no fim, sabe quem que vai fazer acontecer? As próprias pessoas. E você tem muitas vezes uma curva J ali, né, de performance, porque para pensar, você faz uma coisa dessa acontecer, você tem uma equipe de produto muito boa, outra muito boa, tem que cortar. Aí você ficou com o gestor de um, com o analista do outro tal. Uma equipe que agora já não se entende mais. Até ela voltar a entrar no eixo, Sim. novo, curva J. Porque você tem que criar uma nova cultura. A cultura muda. Cada um tem a sua cultura. E juntar duas culturas, se cria uma nova cultura. E isso é mega desafiador. Isso não é uma coisa de curto prazo. É uma coisa de longo prazo. Fato. Um dia eu acordei laranja numa cultura completamente diferente da que eu tinha. Até porque a gente está falando de exemplos que justamente estão acostumados a comprar outras empresas. Sim. Não é que foi uma vez só na vida e agora se vira uma vez e depois a gente aprende. Não, é o tempo inteiro acontecendo, né? Exatamente. E algumas pessoas conseguem se adaptar bem a isso, outras não conseguem se adaptar bem. E os líderes têm que trabalhar. Aí eu falo que líder vira tudo psicólogo. Porque esse médio gerente sofre. Ele que recebe a lista para definir os layoffs. Ele que fala quem fica, quem vai, quem não vai. E nesse momento é que vem o protagonismo dos colaboradores. Você se colocar à disposição, você ajudar, você pôr mão... As pessoas, algumas não querem trabalhar, né? O pessoal delega a carreira para o chefe, delega a carreira para a empresa, fica sentado ali fazendo o seu, achando que tudo vem fácil, sem esforço. E não é assim. Né? E exige resultado. Isso não vai gerar resultados. Bons resultados vêm de quem levanta da cadeira e põe a mão na massa. E tem outra coisa também, né? Eu acho que... Isso não é síndrome de vira-lata não, tá? Mas eu acho que o brasileiro, de maneira geral, ele overlooka... A gente, tipo, esquece que soft skill tem que ser treinada e tem que ser aprendida. Sim. Não adianta você esperar a água bater na bunda pra daí, vou ler um livro de autoajuda que acabou. Não é assim. É um skill. Do mesmo jeito que aprender inglês, é uma coisa que você vai fazer em um final de semana. Você tem que ir indo até chegar onde você quer e se desafiando e tal. Eu vi muita gente já achar que o que travou foi o hard skill, ou que aprendendo hard skill, automaticamente você vai conseguir um aumento e tal. Cara, tem muito... Não é. Você tá só, basicamente,
overlooking, esquecendo a outra metade da coisa, que são as soft skills. É. Né? A habilidade de gerência é nada mais do que uma palavra grandona para uma porrada de coisa que tá lá dentro. Então, gerenciar pessoas tem a ver com muitas coisas, entre elas a própria comunicação, né? Senão, cara, Eu não me lembro quem que falou, acho que foi Flávio Augusto, que as pessoas são contratadas pelo hard skill e demitidas pelo soft skill. Bom ponto. Porque elas entram pela sua excelente capacidade técnica, mas ao longo, o como faz, né? A forma como faz é totalmente inadequada. Às vezes até, muitas vezes, antiética. E aí essa pessoa tá fora. E agora o desafio é você pegar numa entrevista, porque tem gente que é bom de enganar em entrevista, viu? Tem gente que é bom de enganar em entrevista. Então, tem essas habilidades também. Como é que você detecta, no momento que você contrata as pessoas certas, né? Pessoas com essas habilidades. E assim, tem gente que já tem a coisa nata. Tem gente que tem a comunicação nata. Né? Não tem... são ajustes finos do processo. Tem gente que, para treinar essa comunicação, vai ter, sim, que fazer um esforço. Mas tudo é treinável. Tudo é possível de ser feito. Alguns com mais esforços, outros com menos. Tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são, né, extrovertidas naturalmente. O importante é você estar disposto a fazer diferente, a aprender. E me fala uma coisa, dentro do pessoal que você... É porque são vários tipos de produtos diferentes. Você falou sobre isso comigo hoje, sobre a parte de mentoria, aí tem o treinamento dentro das empresas, enfim, vamos lá. De maneira geral, qual que é a faixa etária do pessoal que procura ou que... Porque uma coisa é quem paga, outra coisa é quem está de fato fazendo o curso. Porque pode ser a empresa que está pagando para os funcionários. Sim. Então, enfim, via de regra, quem são as pessoas que você está atendendo? Qual a faixa etária delas? Mais mulheres, mais homens? No B2C, mais mulheres, porque eu participo de alguns grupos de mulheres, então eu tenho bastante mentorada mulheres. Na faixa acima dos 40. São pessoas que já estão na sua empregabilidade ali já há um certo tempo e que querem se crescer, se reinventar. E para a mulher, essa coisa da carreira, ela tem um complicômetro a mais, que é toda a questão da gestão da casa, de filho, porque isso tudo impacta muito. E a gente sabe que quanto mais você cresce na carreira, a famosa frase do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. E quanto mais você cresce como mulher numa carreira corporativa, e principalmente as meninas da área de segurança, que é uma área que eu mentoro e que eu acompanho bastante, o ambiente de segurança, prevenção à fraude, cibersegurança, é um ambiente altamente masculino. Então, as mulheres que sobem em liderança nesses ambientes enfrentam também a questão de terem a sua competência julgada e tudo isso além de lidar com a casa, com o marido, com os filhos e serem excelentes profissionais. Então, muitas vezes, eu muito mais ajudo numa gestão de tempo e organização de prioridades, né? Às vezes, são ajustes tão finos que naquela correria do dia a dia, as meninas não estão preparadas para fazer ou não têm a visão para fazer. Então, hoje, eu estou bem focada nesse público-alvo. Mas eu tenho mentorado que acabou de sair da faculdade e já está no terceiro emprego e não consegue se fixar. Aí não consigo ficar 3 meses no lugar. Não consigo ficar 3 meses no lugar, né? Pô, Janile, me ajuda. Você ficou 27 anos num único emprego, né? Como é que eu fico um pouco Choque mais... geracional, não é verdade? Como é que eu fico um pouco mais aonde eu estou? E passa realmente por você aprender a se comunicar nos momentos certos. Porque tem gente que sai falando tudo a qualquer hora, a qualquer tempo. É essa gestão das emoções, né? O pessoal fala de inteligência emocional. A emoção não tem inteligência. Você tem que fazer a gestão das suas emoções. Porque a emoção vai acontecer, a vontade de mandar tudo pra puta pariu. Você falou que podia falar palavrão. Pode. Ele falou, tinha que falar um palavrãozinho aqui. A vontade de você mandar tudo para aquele lugar é grande, só que você precisa saber o onde, o como, com quem, né? No 48 Leis do Poder, a primeira lei é nunca ofusque o brilho do mestre. Você está num ambiente que o teu líder está ali, por mais merda que ele fale ali, você não vai desfazer do cara naquele momento. Você pode estar puto, ele pode estar prometendo um monte de coisa que você não vai conseguir entregar, como já aconteceu comigo. Não é ali que eu vou falar, mas a gente não consegue fazer isso. Não. Então, você saber os momentos certos de falar,
como falar, como colocar as palavras. Então, para a turma mais novinha, é nessa linha que eu acabo ajudando, né? Porque você precisa criar autoridade. Você precisa colocar autoridade. E dependendo eu tenho um mentorado que falou assim, eu vou deixar a barba crescer. Que vai me dar uma cara de mais autoridade. Metade dos problemas das pessoas... Meninos, vocês querem mais autoridade, porque deixa uma barba bem feita, por favor, porque tem que estar bem feita. Olha, bem feita. Não tá, não. Não tá? Tá sim, ó, tá bonitinha aqui. Bem feita, pra você transmitir. Ajuda. Calar a boca resolve metade dos problemas. Né? Olha o nosso ex-presidente, né? Verdade. Se tivesse ficado quietinho, tava reeleito. E não que você não vá se posicionar em algum momento. Claro. Você tem que saber o momento certo. Se você tem argumentos, dados e fatos, você vai lá, se posiciona no momento certo. É interessante porque a gente começou essa conversa, inclusive lá fora das câmeras, você falando da confusão do que você faz do CX, né? Que a gente colocou aqui, né, de Customer Experience, com atendimento, né? Sim. E agora, nesse momento já da conversa, é aquela coisa, na minha cabeça eu tô assim, não só no funil de vendas das etapas todas, mas na jornada do consumo e do consumidor. Né? Então, seja esse consumidor quem quer que, né, do cliente, vamos falar cliente de maneira geral, né? Que pode ser o B2B ou o B2C. Tem coisas que você faz, que você tenta, não é tratar porque não é terapia, né? Mas vamos lá, que estão em todas as etapas. Atendimento não é só pós-venda, não é, tem todas as etapas, todas as partes de comunicação, bem ou mal, tem a ver com o que você faz, né? E outra, que me passou aqui na cabeça, a comunicação escrita nada mais é do que um reflexo da sua comunicação falada. Você pode escrever um pouquinho diferente, menos palavrão, alguma coisa assim, claro, mas via de regra, a maneira como você se comunica, a maneira como você se impõe, o quando você fala, também está na escrita. O pessoal acha que às vezes, eu trabalho mais pelo WhatsApp do que em reunião, isso muda alguma coisa? Não muda. Não muda. Aliás, eu acho até pior, porque por aqui você não sabe entonação, o rivoto, né? Ritmo, volume e tonalidade. Você não entende nada disso por uma mensagem do WhatsApp. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta, inclusive, e eu tenho algumas consultorias que eu faço para empresas, que é a gente humanizar o chatbot. Porque, vamos resolver tudo, colocar tudo inteligência artificial. Se você não fizer uma boa escrita, uma boa comunicação por escrito, e o direito ajuda nesse ponto, porque você tem que tomar cuidado com aquilo que você escreve, porque dependendo de como você escrever, você cria responsabilidade jurídica para a sua empresa. Bom ponto. Então, esse momento, como você se comunica também por escrito, principalmente no momento em que o cliente tem problema, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. No momento que o cliente tem problema, você precisa saber que horas você tira ele dessa comunicação escrita, automatizada, e você deriva ele para um atendimento humanizado. Que a gente estava falando, não vai ser mais um simples atendente de call center. Vai ser um consultor de relacionamento. Exatamente. Ele vai ter que saber gerenciar conflitos. Ele vai ter que ir para account manager. Ele vai ter que ter tomada de decisão, e aí vem de novo o papel do líder. O líder tem que saber delegar e dar autonomia para que esse colaborador tenha uma tomada de decisão certeira. Então, essas pessoas que vão ficar hoje nas empresas para esse atendimento de retaguarda são verdadeiros consultores, são verdadeiros gestores de relacionamento. Exatamente. Tinha eu vou tentar lembrar agora, quando eu era headhunter, tinha uma posição, porque hoje a gente fala muito de PO e PM, mas isso é muito mais voltado para mais parte de dev, né, para produtos. Eu queria lembrar um nome que a gente dava para isso, que basicamente a pessoa responsável... Customer Success. Não, a pessoa responsável, a posição da pessoa responsável por ligar um serviço terceirizado à tua empresa. Então, no nosso caso, você tinha essa pessoa dentro do RH, que lidava sempre com a empresa de hunting. Você tem pessoas assim que lidam com empresas de contabilidade, lidam com empresa terceirizada jurídico, tal, sei lá o quê. Então, enfim, independentemente do nome da posição, acho que esse é o ponto, né? Se você está em atendimento e o atendimento vai deixar de ser uma coisa só operacional e by the book, e você vai para algo que vai ter um pouquinho mais aí de gestão, talvez não de pessoas, mas de contas, ou você é um key account manager, ou você é essa pessoa, enfim, que eu não vou lembrar o nome agora. E aí, de fato, entra coisa bem mais estratégica aí no meio, entra relacionamento e, obviamente, entra comunicação. Total. E quando você terceiriza uma operação, e esse é um grande desafio dos BPOs, eu tenho alguns também, como sou conselheira de alguns, que como é que você agrega valor para o seu cliente contratante, o seu cliente... Porque você tem que prestar um serviço que reflita o branding dele, né? Que reflita aquela mesma qualidade, aquela mesma excelência com um monte de gente que é terceira... nível de empatia... total, com um monte de equipe terceirizada.
O contratante, cada vez menos ele quer pagar a posição de atendimento para os BPOs. Ele quer automatizar tudo. Mas Falando ele... nisso, desculpa, BP, Business BPO, Partner. Business Partner Essa Process. palavra que eu queria lembrar. Os BPOs. E como você, como contratante de uma operação terceirizada, você tem que estar muito diretamente no processo. Você não pode fazer a gestão direta das pessoas, mas você tem que estar dentro do negócio fazendo a gestão do processo. É o que os japoneses chamam de Gemba, né? É o Gemba da metodologia do Kaizen. É ir para o chão de fábrica. Então, não adianta você contratar, eu terceirizei aqui a minha operação de atendimento e suporte e eles resolvem lá. Eles resolvem, não. A responsabilidade é sua, porque é a sua cara que está lá, né, para esse processo. Então, transmitir os valores da empresa, os objetivos da empresa para que esse terceirizado faça isso com excelência. E quem é terceirizado, como é que agrega valor? Porque tem um monte de terceirizado por aí. O teu exemplo anterior, realmente, você não pode terceirizar a responsabilidade. Não. Né? A minha própria profissão, né? É porque assim, você pode chamar de consultor, a gente fala do Level as a Service, tá? Mas de qualquer forma, eu sempre sou horizontalmente relacionado aos demais. Então, eu sou ou projetos ou business development, né? CBDO. E o interessante disso é o seguinte, ainda que eu nunca vá ter equipe, eu trabalho para o cliente horizontalmente. Então, tudo que me passa é uma coisa que envolve várias áreas ao mesmo tempo, várias diretorias, né, vários C-levels de várias áreas diferentes. E é justamente esse o ponto e a dificuldade. Quando você tem um pessoal abaixo de você, bem ou mal, eles têm que te respeitar, eles têm que ir internamente na empresa. Quando você é externo, já não tem essa mesma relação. Quando você é externo e ainda lida só lateralmente com todas as áreas, menos ainda. Ele não tem que te respeitar do que nada. Aliás, ao contrário, ele está até te pagando. O CFO não vai estar se lixando, foi eu que te paguei, entendeu? Então, assim, a capacidade da comunicação é ainda 1000 vezes melhor. E outra, se você foi contratado, é porque eles estão com um problema gigantesco. No meu caso, eu falo, qual é a tua profissão? Bom, se você não está acostumado com a terminologia, eu sou bombeiro. Eu sou um resolvedor. Mas enfim. Nossa, me falhou a palavra aqui. Mas o ponto é mais ou menos esse. Eles estão com puta do incêndio, chamaram de volta, já estão putos com tudo que está acontecendo, já está numa situação complicada, pega alguém de fora. Assim, não tá numa situação tranquila. Ninguém me contrata para poder não ter problemas. Contrata depois que o problema já apareceu. Normalmente já não tem dinheiro para pagar. Exato. E toda vez que a gente chega numa empresa, seja como consultor, como conselheiro, quem está na empresa, isso é natural do ser humano. Já se sente meio puto. Porque fala assim, o RH, era pra eu estar fazendo isso aí. Eu sou incompetente, né? Eu tenho um monte de gente aqui para fazer e eles trazem uma pessoa de fora. Mas às vezes a pessoa de fora tem um olhar que o dia a dia consome, e o dia a dia consome mesmo. E quando a gente está naquele dia a dia, a gente não para olhar melhoria, né? Para olhar, fazer esse processo de melhoria. Não, e você está preso naquela caixinha sempre com as mesmas informações. Eu falo, o meu diferencial para outras pessoas do mercado é um só. Não meu, de pessoas que fazem o que eu faço. Case. Exato. O cara que tá lá dentro, ele pode estar 30 anos lá, mas ele tá 30 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Eu, em 30 anos de trabalho, quando atingir isso, enfim, vou ter visto milhares e milhares de cases dentro da mesma área. Então, o mínimo que eu posso fazer é pegar, selecionar aqueles que fazem sentido e tentar adaptar para trazer soluções para aquele problema que ele tem. Coisa que alguém interno muito dificilmente vai ter, a não ser que tenha tido uma carreira muito longa, com várias experiências. Então é isso, é a visão de fora, não é para ameaçar ninguém que você tá lá. E esse papel de conselheiro, ele é muito legal, porque assim, nós estamos em vários tipos de business diferentes. Só que os problemas, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de processo, quando fala de atendimento ao cliente, é basicamente igual em todos, né? Eu tenho cliente aqui que é software de prevenção à fraude, eu tenho cliente que é restaurante. Business completamente diferentes, mas quando você vai olhar a essência dos problemas, é a mesma. E boa parte delas passa por pessoas e comunicação. Falta de alinhamento, né? Entre pessoas em comunicação, entre o que o chefe quer e o que o liderado faz. Às vezes não se entendem, metas mal desenhadas. Né? Então, assim, isso também fomenta um desconforto que às vezes dura um ano inteiro. Não só isso é verdade, mas eu tô até pensando aqui na minha cabeça que tipo de problema não passaria por pessoas, vamos dizer assim. Não tem, porque... Não tem, só se der um pau num servidor... sei lá, o cara não tá comprando de você porque ele não gostou do seu produto. Aí é produto, não pessoas, mais ou menos, né? Porque se o produto não tá de acordo... O produto, ou você vendeu o produto pro público errado... Isso, que é marketing, ou o produto veio defeituoso, linha de produção, pessoas. Linha de produção, né? Pessoas. Enfim... Tem uma técnica que eu gosto bastante de usar, que é a da monitoramento das atividades chaves. Eu faço uma analogia com o cachorro-quente. Você tem uma barraquinha de cachorro-quente.
Quais são as atividades chaves para você produzir um cachorro-quente? Chegar a salsicha. Chegar a salsicha é uma atividade chave. Não chegou a salsicha, o que você vai fazer? Não vou abrir a barraquinha de cachorro-quente. Vou pedir para a pessoa ir comprar o cachorro-quente ou a salsicha de emergência. Vou fazer o cachorro-quente só com batata palha e purê. Aqui em São Paulo a gente põe batata palha e purê, tá? No cachorro-quente. Bom pra caramba. Não põe milho. Vocês que comem Milho só com errado. salsicha e molho, vocês não sabem o que é cachorro-quente bom. O que você vai fazer? Então, assim, você conhecer quais são as atividades chaves para entregar o produto final, o serviço para o seu cliente e colocar monitoramento preventivo nelas. Então, como é que chega lá a salsicha para mim? O Joãozinho traz toda manhã. Joãozinho acordou com dor de barriga, ele me avisou. Eu tenho que saber quem vai substituir o Joãozinho. Então, eu tenho que ter isso sempre. E eu, como venho de banco, tem muita atividade que é regulamentada pelo Bacen. A gente tinha controle de contingência para tudo e testes, né? Mas isso não acontece na maioria das empresas, né? Você conhecer, monitorar e ter gente que sabe o que fazer. Quem vai fazer o quê caso falhe. Ou seja, Pro seu cliente lá. aprendizado de hoje, controle a sua salsicha. Controle. Você que deu um exemplo. Muito bom. Diferencie sua salsicha. Vou usar a frase, vou usar nas minhas palestras, porque eu gosto de humor. E não pode usar muito humor. Ih, gente, ultimamente tá muito difícil fazer humor. Mas, brincadeiras à parte, a primeira vez que eu fui pra Nova York, eu fui comer o maravilhoso hot dog lá das ruas do... Gente, horrível. É pão, salsicha, e mostarda ketchup. e acabou. Horroroso. É isso, e a gente aqui acostumado a comer uma barca de hot dog. Palha purê, 1,5 kg. ainda pede pra fazer prensado. Ou seja, assim, tudo bem, eles não são obrigados a adivinhar o gosto de alguém que não é de lá. Acho que não é esse o ponto. Mas, de fato, existem produtos diferentes para públicos diferentes. Precisa de uma adaptação para isso. Conversar com o teu cliente, de novo, comunicação sobre o que ele quer, pegar esse feedback, internamente adaptar esse feedback à linha de produção. Então, tudo isso não tem jeito. E demitir isso cliente. Você automa. Vamos dizer assim, você não substitui tudo isso que eu falei agora para uma AI. Não tem como. Não substitui. Porque você precisa entender o que o seu cliente final quer. Seja B2B ou B2C. O que ele realmente quer. E com a linha do tempo, às vezes os desejos e necessidades mudam. E você tá lá no seu processo, fazendo o seu processo como você sempre fez, estava tudo bem, de repente os resultados começam a cair e você não sabe por quê. Porque o comportamento do seu consumidor mudou, porque o mercado mudou, porque apareceu um concorrente novo e você tá ali naquela bolha. E no exemplo da AI que eu dei, por definição, a AI ela precisa de contexto. Contexto. Né? Muitas vezes o teu cliente não sabe o que ele quer. Muitas vezes você não sabe explicar o diferencial que você tem, muito menos a AI vai poder fazer isso sem o contexto necessário. Muitas vezes as pessoas não perguntam e nem respondem e nem dão feedback. Sem isso a AI não pode fazer absolutamente nada. E mesmo que pudesse, você ainda precisaria de alguém para configurar essa AI para fazer aquilo. Então assim, quem dá o contexto, no final das contas, vai ser sempre a gente. Né? E vem de novo a não comunicação. Saber explicar. Exato. Vem de novo a comunicação no contexto. E a comunicação tem um ponto super importante quando a gente fala de fidelizar o cliente, que é a emoção. Emoção cria memória, emoção fideliza. Então, você precisa fazer as etapas de relacionamento ou as etapas do seu produto, o seu serviço precisa criar uma conexão emocional com o seu cliente. Seja para atender um desejo, seja para resolver um problema que ele tem. Se você não se conectar emocionalmente com esse cliente, né, e fazer com que ele veja valor, é aí que você cria o valor. Você está trabalhando na emoção dele. E isso faz totalmente parte de processo de comunicação. E as emoções mudam, as pessoas mudam. E esse contexto quem tem que dar é o ser humano. Mas ninguém sentado ali na cadeira, sem levantar e sem conversar com ninguém, vai conseguir dar contexto. E olha que interessante, né? A maior parte das Big Techs hoje, tirando uma ou outra de produto aí, tem a ver com exatamente isso. O produto deles é comunicação. Mídias sociais, WhatsApp da vida. O WhatsApp nunca fez R$1 de receita, até o momento que foi vendido por sei lá quantos bilhões de dólares, né? Então, eles vendem justamente isso, comunicação, capacidade de interação entre pessoas, negócios e por aí vai, né? Então, não tem muito como fugir dessa área. Esse que é o ponto. O Martin Lindstrom, ele tem um livro que chama Small Data, que ele fala que são as oportunidades que você encontra nos pequenos dados. Porque a gente fala muito de segmentação, Big Data, né? Trabalhar com grandes volumes. Mas tem algumas coisas que estão nas pequenas informações do dia a dia do relacionamento do cliente com as empresas que muitas vezes elas não são capturadas. Uma data importante, um evento, até um problema que aconteceu, que pode ser explorado de uma forma comercial importante e que você vai pegar muitas vezes ou num contato mais one-on-one,
Ou quem tem serviços presenciais vai pegar ali num contato numa loja, um não verbal que vai falar alguma coisa e que você vai, aí sim você vai registrar num CRM um problema específico. Poxa, esse cliente aqui está comprando esse carro porque é a formatura do filho. E depois você coloca lá no filho, faz esse registro no CRM e depois de um tempo você volta lá e vai no filho. E vai falar assim, esperamos que esse carro tenha servido para sua jornada de trabalho. Será que você não quer fazer um upgrade do seu carro? Você já se conectou com... Poxa, é verdade, eu ganhei esse carro de presente de formatura. Eu gosto dessa empresa, Todo dessa mundo lembra do marca. primeiro carro Todo que mundo teve. lembra do primeiro carro que teve. Você pega um ponto da conexão. Mas aonde que vem essa informação no seu CRM que era para comprar um presente de formatura do filho? O vendedor. De novo, o humano, capturando algumas informações sensíveis que inteligência artificial nenhuma vai fazer. Então, quando você fala de encantamento do cliente, é isso. São pequenos detalhes. Não é mais mandar uma garrafa de vinho. Isso não é mais encantamento. O encantamento é você se conectar verdadeiramente com pontos específicos da emoção. Então, quando a gente fala de serviços high ticket, quando você fala de atendimento de luxo, de coisas premium, é nessa linha que as empresas se conectam. Não é para todo mundo, não é para toda empresa, mas para quem quer fazer realmente um atendimento, um customer service de excelência diferenciado, é nessa linha que você tem que ir, nesses small data, nesses pequenos dados. Show de bola. Bom, estamos no final do nosso episódio. Pois é. Até me lembrei de Dubai de novo, a gente conversando quase que infinitamente lá todo dia. Flui demais. Eu queria abrir a câmera agora, sempre te faz isso no momento final. Fica à vontade, se você quiser deixar algum arroba seu, não sei, se for que tá com curso abrindo agora, vamos ver as datas. Tô abrindo minha mentoria, começa nessa quinta-feira, dia 19. É uma mentoria em grupo para orientar como você pode fazer a preparação da sua carreira, né? Como é que você coloca essas habilidades comportamentais, esses soft skills, né? Quais são as habilidades que as empresas têm buscado, que esses CEOs têm buscado, né? Os empresários têm buscado nos perfis das pessoas e não encontram e que você precisa desenvolvê-las. E também para você estar pronto para a sua conversa de desenvolvimento com o seu líder. Estamos chegando no fim do ano, daqui a pouco as reuniões de avaliação de desempenho de 2024 estão aí. Você está preparado para uma conversa transparente, para uma comunicação clara com o seu líder, para você planejar o seu 2025, seja onde você está, seja numa outra empresa, seja numa transição de carreira, por que não? Então, é sobre isso que eu vou compartilhar em cinco encontros dessa mentoria em grupo, que eu abri ela ontem, né? Fiz o lançamento dela ontem. E você pode entrar em contato comigo no meu LinkedIn, Nelly Freitas, no meu Instagram, Nelly, N-E-L-I-F-A-A, Nelly, F-A-A. Lá tem o link para as inscrições para a mentoria. E pode me chamar, me procurar nas redes sociais também, tirar dúvida. Eu tenho uma agenda que eu deixo à disposição para bater papo de 30 minutos, que é um pro bono que eu faço. Tem uma agenda que você pode marcar uns 30 minutos para bater um papo comigo, para eu te ajudar no seu momento, para te dar alguma diretriz de como que você... Ou você ou sua empresa, né? Você que é empresário, que é empreendedor também, precisa dar um reforço aí nas suas habilidades. E cuidar do seu cliente. Show de bola. Gente, para vocês ficarem até o final, muito, muito obrigado. Não esquece de curtir, de ativar o sininho e se inscreve. 60% das pessoas que estão aqui com a gente não são inscritas ainda, então não custa nada, é só apertar o botãozinho. Assim tem mais chance de você ficar sabendo toda vez que tiver um episódio novo, que é praticamente toda terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, beleza? Vou falar com o Jean aqui, obviamente, para pegar todos os seus arrobas, tudo que você passou para a gente colocar na descrição. Só um último detalhe. Estejam sempre em aprendizado, é o famoso lifelong learning, e se coloquem em ambientes de crescimento. Se você está num lugar onde você sabe mais do que todo mundo, você está no lugar errado. Bom, show. É isso, gente. Muito, muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.